Bom dia, meus irmãos. Bom estarmos aqui em mais uma manhã para juntos aprendermos da palavra do Deus vivo, amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos a Deus e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa abrir, ó Deus, nossas mentes, corações, a fim, Senhor, de que a Tua palavra seja aplicada, ó Deus, em nós, para a transformação de nossas vidas, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa usar a minha vida, apesar de mim, para que a Tua palavra seja aplicada ao meu coração e ao coração dos meus irmãos nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, muito bom nós podermos estudar até aqui o livro de Isaías. Nós temos feito vários estudos nesse livro e vamos continuar. Meu olho está um pouquinho machucado. Nós vamos continuar fazendo a leitura, então, e estudando. Hoje nós leremos o livro de Isaías no capítulo 17. Eu utilizo a Nova Versão Internacional. Gosto dela, tenho essa Bíblia nessa versão. Mas os irmãos podem acompanhar a leitura pelas suas Bíblias ou também acompanhar aqui pela tela. Nós vamos projetar os versículos. Isaías 17. Advertência contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade e se tornará um monte de ruínas. Suas cidades serão abandonadas, serão entregues aos rebanhos que ali se deitarão. Serão entregues aos rebanhos que ali se deitarão e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza e Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas, anuncia o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó se definhará e a gordura do seu corpo se consumirá. Será como quando um ceifeiro junta o trigo e colhe as espigas com o braço, como quando apanha os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, restarão algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira, ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, anuncia o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não olharão para os altares, obra de suas mãos, e não darão a mínima atenção aos postes sagrados e aos altares de incenso que os seus dedos fizeram. Naquele dia, as suas cidades fortes, que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues aos bosques e ao mato, e tudo será desolação. Porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Então vocês cultivarão as melhores plantas, videiras importadas. No dia em que as semearem, as farão crescer, e de manhã florescerão. Contudo, não haverá colheita no dia da tristeza e do mal irremediável. Ah, o bramido das numerosas nações, bramam como o mar. Ah, o rugido dos povos, rugem como águas impetuosas. Embora os povos rujam como ondas encapeladas, quando ele os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento como palha nas colinas, como galhos arrancados pela ventania. Ao cair da tarde, pavor repentino, antes do amanhecer já se foram. Esse é o destino dos que nos saqueiam, essa é a parte que caberá aos que roubam. Meus irmãos, aqui no capítulo 17 de Isaías, nós temos então mais uma profecia, né, desse profeta tão que profetizou num período tão crucial da história de Judá e de Israel, né, respectivamente reinos do sul e do norte. E esses povos haviam já experimentado prosperidades crescentes, né, num período aí de meio século, quando governados pelo rei Jeroboão. E daí então estava claro para Isaías que aquela aliança que Deus havia feito com Moisés e com o povo estava quebrada, estava corrompida, e o povo havia caído em idolatria. E quando o profeta Isaías tem aqui este ministério profético dele, o cenário dele era um cenário do império, da expansão assírica. Então é muito importante que nós entendamos por que então o povo de Deus e essas cidades mencionadas eram tão corrompidos e também tão idólatras, porque eles permitiam que as práticas pagãs desses dominadores, desses povos que os dominavam, fossem também suas práticas de culto a Deus.
aqui nós temos uma advertência, né, de um futuro breve que aconteceria então com a população de Damasco. Além da cidade de Moabe, como nós já estudamos, outras nações e outras cidades, como por exemplo Damasco, né, também recebiam mensagens de advertência através do profeta Isaías. Pense como ele era querido. Sempre umas palavras assim bem duras. E o coração do problema da cidade de Damasco é porque ali existiam pessoas que conheceram a Deus, que sabiam quem era Deus, mas quando nós lemos ali no versículo 10, né, nós percebemos que eles se esqueceram de Deus. O versículo 10 é um versículo que traduz plenamente para nós esses acontecimentos, o porquê desses acontecimentos, né? Desse juízo do Senhor naquele local. Eles se esqueceram de Deus, se esqueceram da rocha, da fortaleza deles. E por isso seria então trazido àquela cidade um juízo, né, de Deus. Quando nós vemos então a cidade de Damasco, aí você pode perguntar, mas a cidade de Damasco ali, eles serviam a Deus, mas eles tinham toda oportunidade, irmãos, para conhecer mais a Deus. Eles sabiam acerca de Deus, eles percebiam a história de Deus, eles estavam há séculos e séculos perto ali do povo de Israel, eles viam a revelação de Deus no povo, das suas leis, das mensagens do santuário de Deus, e ainda assim era um povo obstinado, de coração duro, que não se voltava para Deus, seguiam o seu próprio caminho, seguiam o seu próprio propósito. Eu estou falando aqui e o Senhor toca no meu coração. Quantas vezes nós também não somos assim, né? Queremos seguir nosso próprio caminho, ouvimos de Deus e achamos que sempre teremos novas oportunidades. Ou conhecemos pessoas que não querem servir a este Deus, não querem se voltar para Deus, querem seguir seus próprios propósitos, seus próprios caminhos. Conhecem a Deus de ouvir falar, né? Mas não querem e não se achegam a esse Deus, né? Não se achegam às verdades de Deus, a palavra do Cristo. E o pecado em Damasco estava presente nos seus altares. Eles eram pagãos, eles faziam altares nos postes e ali eles colocavam os deuses, né? Para que as pessoas não se esquecessem de cultuar aqueles deuses. No versículo 8, nós podemos observar que realmente eles tinham seus deuses em postes, que inclusive seriam destruídos e esquecidos, né? E eles construíam para si esses altares. E é muito triste nós nos lembrarmos que em 2 Reis também nós percebemos que o rei Acás, que era rei de Judá, né? Que seria então o Reino do Sul, ele construiu altares semelhantes em Jerusalém ao que o povo em Damasco construíram também no Reino do Norte. Olha só isso, meus irmãos, né? Altares pagãos. Existia ali uma deusa deles, né? Que eles falavam que era a deusa mãe, né? Os assírios, que era a deusa Ashira. E a ela eles levantavam muitos altares de incenso, paganismos, postes de adoração. E o povo de Deus estava, então, tomando para si essas práticas pagãs. Isaías, então, ele vê essa punição aguardando a cidade de Damasco e aquelas cidades que são ali próximas a Damasco. E isso para um futuro próximo, um futuro imediato. Damasco cairia, seria abandonada e se tornaria em ruínas. Nós podemos ler isso também nos versículos 1 e 2. E é muito interessante o capítulo... O livro, não só nesse capítulo, mas nós percebemos em todo o livro de Isaías, que as profecias desse livro, elas tinham esse aspecto de imediatismo, né, como também de um futuro não tão próximo. Então, nós podemos perceber no livro de Isaías profecias que já se cumpriram, como, por exemplo, a profecia aqui, né, do fim da cidade de Damasco, profecias que seriam para um futuro mais distante, mas que também já se cumpriram, como o Emanuel, o Messias, aquele que veio a nós, né? A morte desse Messias, que também já se cumpriu. Então, é um profeta que, né, ele mostrou o que aconteceria naquele momento, o que aconteceria num futuro distante, que seria a vinda do Messias, a morte desse Messias. E ainda existem também profecias no livro de Isaías, meus irmãos, que não se cumpriram, que parecem nos dizer acerca da segunda vinda de Cristo Jesus. Então, nós dizemos dessa profecia, ainda não
Sim, mas ainda não. Parte dela se cumpriu e ainda não se cumpriram outras partes desse livro tão riquíssimo que é o livro do profeta Isaías. Olhando os versos 5 e 6, meus irmãos, nós percebemos ali então o profeta trazendo para nós, dentro dessa perspectiva de realização das suas profecias, ele traz algo que se assemelha ao que seria uma colheita final na terra, né? Ele fala de um remanescente piedoso, então, que restará de modo semelhante às espigas de trigo deixadas em campo já colhido, ou às azeitonas que permanecem após as oliveiras serem sacudidas. Em outras palavras, né, ele diz que restarão aqueles que serão fiéis. Haverá aquele piedoso que, em meio a tanta contaminação e idolatria, ele seguirá firme. E isso é o que nós devemos ter no nosso coração. Essa é a notícia boa no meio da má notícia, né? Quando nós pensamos aqui que a Síria é o remanescente de Arã, né, será como a glória dos israelitas, nós precisamos então nos atentar que, assim como havia em Damasco pessoas que conheciam a esse Deus e que mesmo lá haveria esses remanescentes, nós precisamos perceber que também quando o Senhor voltar, Ele buscará em mim e em você alguém que aguardou nele, alguém que aguardou dentro da sua palavra, ainda que nós sejamos pecadores, mas alguém que aguardou a manifestação da volta de Cristo, confiando na esperança daquele que viria, seguindo aquilo que a sua palavra trazia para nós, né? E essas características são tão importantes porque nós estamos num mundo de tamanha contaminação, assim como aquele mundo em que tudo é relativo, toda verdade é relativa, não existe pecado, o pecado foi relativizado, o importante é o nosso bem-estar, o importante é que você esteja pleno, satisfeito, que você esteja carregado de regozijo, que você esteja com alegria no seu coração. E isso acontecendo, qual seria o problema? Problema nenhum. Então, olha ali, né, meus irmãos, como nós precisamos, como crentes em Cristo Jesus, como cristãos que somos, tomar cuidado com o mundo, com a contaminação do mundo onde nós estamos. Aquele povo era um povo que se contaminava com a idolatria, com o paganismo e com as práticas sensuais das outras religiões. E muitas vezes nós também não estaríamos assim. E nós precisamos sempre estar voltando as nossas mentes e coração, então, à palavra do nosso Deus. Da mesma forma, né, nós precisamos também entender que essas tentações, né, sempre aconteceram. E é importante que nós entendamos aqui que tentação não é algo que vem do nosso Deus para nós. O Senhor, muitas vezes, faz com que nós sejamos provados, mas o Senhor não tenta ninguém. E esse mal, que é algo que a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, é algo que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, neste corpo, nessa carne, nós sempre iremos estar rodeada por ele, experimentar o que é mal, né? Decepções, frustrações, tentações, mas nós precisamos então ter vida com Deus, ter prática de leitura da sua palavra, oração, para que nós sejamos como esse remanescente fiel que o profeta aqui menciona também. É muito interessante nós lembrarmos do profeta Elias. Elias não se contaminou com a idolatria de sua época, ele não aceitou, né, os elementos das outras religiões. E então, esse remanescente também, nós como remanescentes, esse povo que o profeta cita, nós também precisamos ser como o profeta Elias. Nós não vamos aceitar, né, estarmos contaminados com tudo aquilo que o mundo vem para nos oferecer. É muito interessante também, meus irmãos, quando nós lemos isso aqui, o Senhor fala muito isso ao meu coração. E essa época em que nós vivemos, nós vemos muitas vezes as pessoas trazerem conceitos sobre Deus, mas um Deus que eles nunca conheceram, um Deus que eles não têm experiência nenhuma. E de Deus não se zomba. Nós não podemos brincar com o nosso Deus, fazer do nosso Deus um merchandise ou fazer do nosso Deus um amuleto, porque o Senhor, Ele requer de nós, então, que nós entendamos quem Ele é, a sua soberania, né? E muitas vezes nós percebemos que as pessoas utilizam a Deus como se Ele fosse um amuleto nos momentos difíceis, né? Quando eu tenho medo, quando algo acontece a mim ou a minha família,
mas logo depois eu estou zombando no nome de Deus, eu não utilizo a minha vida como uma adoração ao Senhor, e nós precisamos sempre nos policiar em relação a isso. Na segunda vinda, meus irmãos, de Cristo Jesus, assim como o versículo 9 diz, será uma época em que a terra ficará desolada. Tudo que nós conhecemos de cidades fortificadas, de grandes nações, de grandes países que dominam, grandes presidentes, grandes homens, isso vai chegar ao fim. E a Bíblia diz ainda que Cristo há de repreender, né, aqueles e eles fugirão para longe carregados, igual uma palha na colina, ó, você vê e depois você nem vê mais, se dispersa totalmente. E isso, nós precisamos entender que quando a palavra de Deus nos traz isso, a quem nós estamos nos agarrando? Nós estamos nos agarrando a esses, né? Nós estamos nos agarrando a homens, né? A pessoas que são pó. Nós não podemos, meus irmãos, colocar a nossa fé no homem. Não podemos, porque quando nós confiamos até na nossa própria força, nós percebemos que nós somos falhos. Quanto mais quando nós colocamos a nossa força, né, o nosso entendimento, a nossa confiança, e muitas vezes nós agimos com idolatria, né, quando nós colocamos um governante ou alguém acima do próprio Deus. Não, meus irmãos, se nós queremos aprender de Deus e entender aquilo que Deus tem para nós, não tem erro. Ele deixou a sua palavra para que fosse, então, ali o nosso guia de prática, de fé, de conduta. Nós não podemos deixar que palavras quaisquer nos tirem do centro da vontade de Deus, porque nós não lemos a Bíblia, porque nós não conhecemos a sua palavra, né? E no versículo 11 e 12, no versículo 11 ele diz que você vai semear, né? Que eles semeariam, que a colheita então daria frutos, que eles colheriam, mas chegaria um dia que não haveria colheita. E esse dia seria de uma tristeza e um mal irremediável. No versículo 12 ele diz que as nações bramam. Olha, elas não dizem que elas, né, algo discreto, elas bramam, há um rugido entre os povos, né? E quando o Senhor voltar, meus irmãos, será assim mesmo. Todos aqueles que confiam nas suas forças, todos aqueles que oprimem os outros, todos aqueles que acreditam que são melhores, aqueles a quem muito foi dado, muito será cobrado. E assim também as nações verão esse Cristo, né? E quando ele virá, né, que nós não sabemos, todas essas profecias irão se cumprir. Mas uma coisa nós sabemos, assim como aqui, ó, no versículo 14, né? Ao cair da tarde, pavor repentino, antes do amanhecer já se foram. Esse é o destino dos que nos saqueiam. Essa é a parte que caberá aos que roubam. Nós aqui, parece que o profeta está falando ainda, né, de uma possível volta do Senhor. Não é possível não, ele voltará, né? Uma possível profecia sobre a volta de Cristo aqui, em como será rápido, que serão aniquilados todos aqueles que confiam, então, na sua força, no seu poderio. Mais uma vez aqui o profeta nos traz alguma sentença que era para a cidade de Damasco, mas que nós também podemos aplicar então para toda a humanidade. O Senhor Deus, ele não está, meus irmãos, alheio a nada do que acontece. O Senhor Deus, ele está no controle de absolutamente tudo. E esses acontecimentos da segunda vinda serão rápidos, algo que ao amanhecer já se acabarão. Nós não saberemos quando será, mas nós sabemos que o Senhor virá com juízo. O destino da cidade de Damasco aqui, meus irmãos, ele serve de alerta para nós, né? De fato, sua eliminação aconteceu. O que o profeta disse aqui para Damasco, né, para aqueles que desprezavam a Deus, já aconteceu. Mas o que há de acontecer àqueles que desprezam ao Senhor hoje e seguem as sugestões do inimigo, né, do próprio Satanás? A palavra de Isaías, o livro de Isaías, se nós bem o lermos, ele não é só um livro que traz profecias sobre Cristo e sua vinda, mas também é um alerta e não deixa de ser um convite para que nós nos voltemos para Deus enquanto há tempo, porque nós não sabemos qual é o tempo, nós não sabemos qual é o dia. A Bíblia fala que ele virá como um ladrão, algo que nós não estamos esperando, e não vai dar tempo de mais nada. Então é importante, meus irmãos, que quando nós encontrarmos, né, alguém ou algo dentro de nós que queira nos afastar do Senhor, que nós tenhamos isso no nosso coração. Não, eu preciso me aproximar do Senhor.
Os dias difíceis, eles não virão, eles já estão, né? Os dias difíceis, eles já foram e serão, porque eu sei que o Senhor voltará, e essa é a nossa esperança. E assim como aquela cidade foi destruída, o Senhor há de destruir, então, a força, né? A força daqueles que julgam ter poderios, aqueles que são orgulhosos, aqueles que são duros de coração, aqueles que zombaram do Senhor. E como estaremos eu e você quando esse Cristo voltar? É importante que o Senhor ache em mim e em você remanescentes fiéis. E é importante que o nosso coração não perca a esperança de que o nosso Deus é esse Deus que voltará. É um Deus de juízo e poder. É um Deus que virá e que na sua vinda todo o seu propósito para a humanidade então terá fim. Amém, irmãos?